Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados aqui na Rua Jorge Moreira, número 115, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, bem próximo ao Monumento da Independência do Brasil. Lembramos a todos que aqui na descrição desse vídeo constam 2 links de vibrações, um dedicado aos animais e seus tutores e outro dedicado ao público em geral. Ao clicar, você será conduzido a um formulário, onde deverá preencher o nome completo e endereço da pessoa na qual você deseja que os voluntários do CEF se reúnam e vibrem, orem por esta pessoa uma vez na semana. Um serviço totalmente gratuito, diga-se de passagem. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos já deixar reservada aquela tradicional garrafinha, copo, recipiente com água e vamos, neste momento, nos preparar. Convido a todos a fecharmos os olhos e a estarmos deslumbrando esse conteúdo em um ambiente mais tranquilo, harmonioso, sereno, onde teremos condições de ficarmos em silêncio e principalmente nos acalmarmos. Praticando uma respiração profunda, serena, vamos relaxando o nosso corpo, a nossa mente e coração, para que possamos sentir a presença de nosso querido anjo de guarda, este companheiro de todas as horas, que mais uma vez esteve conosco nesta última semana, nos amparando, nos fortalecendo, nos protegendo. Com este amigo nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que cuidam da nossa casa, que estão conosco igualmente onde quer que estejamos. E ao lado desses amigos, desses irmãos, em um só pensamento nós vamos nos elevando espiritualmente. Primeiro até a luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, que mais uma vez nos envolve com o seu abraço, toca o nosso coração com a sua mão delicada e nos eleva até a presença de Jesus, na sua luz crística, onde agradecemos por todas as bênçãos que desprende a nós enquanto caminhamos nesta terra, por todos os ensinamentos da Boa Nova e por sempre estar conosco. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e por todas as demais chances, desafios que nos proporciona para que através de nossa vontade sejamos sempre cada vez melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. É recorrente aqui no nosso canal e na doutrina espírita como um todo, de que a oração é uma poderosíssima e fundamental ferramenta para o nosso dia a dia. Ainda assim, vamos aproveitar esta oportunidade aqui hoje de refletir sobre alguns aspectos desta ferramenta que algumas vezes passam batido. O primeiro delas é fundamentar aqui de que a psicologia humana
ela é um tanto quanto estranha e interessante. Por quê? Porque muitas vezes, naquilo que nós não conhecemos, nós projetamos o que está dentro de nós. Então é muito comum, por isso, nós buscarmos sempre humanizar os espíritos mais evoluídos. Muitas vezes porque essa concepção de evolução ainda não está tão clara para nós. Por isso que humanizamos Jesus, Deus e assim por diante. Desta maneira, ainda fica um tanto quanto difícil compreender a oração em sua totalidade. Muito porque há passagens bíblicas em que Jesus ora constantemente. A descrição de sua oração é presente nos evangelhos. Mas ainda assim, nós buscamos adequar essas orações ao nosso estilo, ao invés de nos esforçarmos para aprender com Jesus. A oração, acima de tudo, ela não é um padrão. Muito pelo contrário, ela é íntima. Não vamos nos atrever aqui a ensinar como orar, porque isso não seria possível. Por isso, vamos nos ater aos ensinamentos do próprio Jesus, que é, sem dúvida alguma, o maior mestre no assunto. Antes de tudo, orar demanda tranquilidade, demanda paz, silêncio. Orar é quase uma meditação. Muitas vezes eu vejo pessoas até orando no meio da rua, no transporte público, em meio ao barulho. Eu honestamente não consigo e tampouco sei como elas conseguem. Mas sempre nos evangelhos, Jesus orava no monte. Mesmo antes de ser preso, ele orava no Monte das Oliveiras, por exemplo. Então, é preciso estar preparado para orar. Assim como nos preparamos aqui nesse evangelho semanalmente, nesses vídeos, nesses ensinamentos. É preciso, acima de tudo, silêncio interior. E por isso, a primeira atitude que devemos ter antes de orar é nos acalmar, nos tranquilizar. Por isso que Jesus nos ensinou que devemos entrar no nosso quarto antes de orar. Ora, o nosso quarto é o local de repouso. É o local em que nos deitamos e dormimos. Se há muito barulho, se há muita movimentação no ambiente, nós temos dificuldade de dormir. É um local íntimo. Nós costumamos nos deitar de pijama, com ou sem alguma determinada peça de roupa, com aqueles, nosso parceiro, parceira, na qual confiamos plenamente. Então é um momento muito nosso, bem particular. E assim deve ser com a oração. Antes de orar, devemos nos imaginar entrando justamente no nosso quarto interior, no nosso silêncio, em um estado talvez que o mundo e as pessoas ao nosso redor não conheçam, apenas nós mesmos. É um momento de concentração. Feita essa preparação, aí vem a oração de fato. E sempre reiteramos aqui de que a oração ela é íntima. Ela não é um texto decorado, embora podemos usar livros, usar salmos, por exemplo, usar já algumas linhas pré-escritas para ajudar a nós aflorarmos a nossa fé. Mas o núcleo da oração, ela é própria para cada um. Usaremos as palavras que estão acima do nosso pensamento, mas principalmente no nosso coração. Expressaremos os nossos sentimentos, mas cuidado. A oração, acima de tudo, ela deve ser de agradecimento. É comum, inclusive no meio espírita, nós observarmos pessoas que dizem: eu agradeço por tudo, até pelas dores, pelos desafios, pelos meus problemas. Agradecer pelos problemas deveria ser a primeira coisa, porque apenas pelos problemas, pelas dores, nós evoluímos. Nós temos como crescer de dentro para fora. Nós amadurecemos o nosso espírito. Sem eles, ainda seríamos mais ainda infantis moralmente. Então, a primeira gratidão deve ser justamente para os nossos desafios,
Sejam eles diários, sejam eles mais complexos, mas agradecer pelos desafios. Em segundo lugar, agradecer por aquilo que somos. Nós costumamos dizer de que ainda há muito a evoluir, ainda há muito a crescer. Mas, claro, isso na régua de Jesus, na régua da espiritualidade maior. Dentre nós mesmos, como sociedade humana, será que já não podemos dizer que evoluímos um pouquinho? É óbvio que isso não é motivo para manifestar, afagar o nosso orgulho, o nosso ego. Não é essa a intenção aqui. Mas, se já não somos capazes de praticar o mal por motivos mais fúteis possíveis, se nós já nos esforçamos para prover o melhor para aqueles que amamos, para manter o nosso ambiente fraterno, para dar o conforto a pessoas que estão ao nosso redor, não só material, mas principalmente moral e espiritual. Se nós já sabemos o que é o certo ou errado e buscamos, na medida das nossas forças, sempre seguir o caminho correto, do bem, é essa gratidão que vem. É a gratidão justamente de nós termos essa consciência. É a gratidão de nós sabermos que estamos crescendo, que ainda há muito o que realizar, há muito o que percorrer, mas nós já percorremos um caminho considerável. Ah, mas isso inibe aqueles que ainda caem na ignorância, que ainda cometem maldades de orar? É absolutamente que não. Estes também devem agradecer pelo que são, mas principalmente darem voz, darem palco e importância ao arrependimento. Porque não existe essa história de que eu estou orando e ainda assim cometendo mal para com o outro. Estou orando para que um crime seja feito. Estou orando para que aquela pessoa padeça, adoeça. Estou orando pela maldade alheia. Isso não existe. Essa é uma conversa íntima, mas não com a espiritualidade maior e tampouco com Jesus, mas sim com a espiritualidade ainda ignorante, que com certeza estará presente nesse momento de oração. Agradecer pelo que somos é justamente agradecer por aquilo que sentimos, pela piedade que temos por aqueles que têm menos que nós, pelos pensamentos de vigilância que nós temos, por aquele esforço que nós exercemos no dia a dia para resistir às tentações. Esse é o agradecimento pelo que somos. Depois vem o agradecimento pelo que temos. Aí sim, os nossos entes queridos, a nossa roupa básica, os nossos bens materiais, no sentido não de enaltecer a nossa vaidade, egoísmo, o nosso apego, e esse é um erro muito comum, né? Não enaltecer o nosso apego aos bens materiais, mas sim agradecer pela casa que nos dá conforto, pela cama quentinha que nos possibilita dormir, pela comida na mesa que nos possibilita nos alimentar e assim sucessivamente. Depois disso, vem os tradicionais pedidos. Mas ainda assim nos pedidos nós caímos no ledo engano de pedir saúde para todos, bens materiais, prosperidade, dinheiro. Mas o que fazemos? E acima de tudo, será que é este tipo de pedido que deve imperar na nossa oração? Muitas vezes nós pedimos a solução dos nossos problemas. Nós queremos nos curar de doenças físicas, psicológicas, espirituais. Nós queremos que possíveis obsessores ao nosso redor simplesmente vão embora. Nós queremos que tal pessoa que nos é muito próxima tenha o seu problema resolvido, mas nós não podemos nos esquecer de que o problema é a oportunidade de crescimento, tal como falamos há pouco. Se esse problema simplesmente for embora, como iremos crescer e aprender? Quando temos uma pessoa querida, por exemplo, com um problema grave de saúde, nós oramos para que a pessoa se recupere. Isso é louvável. Mas o mais apropriado seria justamente entregar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, aquela pessoa.
Porque aquela doença é sim uma prova, é uma expiação. Uma expiação que não está ali por acaso, mas sim é justamente ali, naquela pessoa, naquela hora, cujo aprendizado será maior. Problemas com dinheiro, com vícios e tantos outros. Será que o correto é reservar às nossas orações um tempo tão especial para que nós possamos pedir que essas coisas sumam? Muito pelo contrário. Nós devemos rogar, pedir esforço, pedir trabalho, pedir boa vontade, confiança de que a espiritualidade irá nos ajudar a resolver o problema e não resolver por nós o problema. A responsabilidade é sempre nossa, porque nós contraímos essas expiações e assim como nós seremos meritórios da solução daquele problema, de vencermos aqueles desafios. Por fim, é muito comum também nós sempre orarmos depois que o problema surge. Orarmos quando a doença vem, quando a dificuldade aparece. Muitos de nós só oram no centro espírita, na igreja, no templo. É raro nós termos esse hábito de orar sempre. Independente se a vida está boa, se ela não está tão boa, se estamos doentes ou não, se estamos, enfim, em frente às dificuldades. No tempo de Jesus, por exemplo, quando os pescadores acordavam logo cedinho para exercer o seu trabalho, Jesus já havia acordado antes para orar. Era o hábito rotineiro do mestre. A primeira atitude ao acordar era a oração. E hoje, muitas vezes, quando nós acordamos, a nossa primeira atitude é pegar o celular, é olhar as mensagens, é fazer N outras coisas e deixamos a oração para depois. Quando nós formos ali a nossa religião, nós oramos. Quando tiver aquela data e hora marcada para o Evangelho no lar, aí nós oramos. Não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina que a qualquer momento nós podemos entrar no nosso quarto íntimo para orar. E aí fica a pergunta, por que não tornar a oração o nosso primeiro hábito do dia? O hábito de agradecer por mais uma noite de sono, por agradecer de nós estarmos saudáveis, lúcidos, de agradecer pelo dia que virá, de todas as atividades que vamos fazer, agradecer por toda a correria, agradecer pelos problemas que vamos enfrentar ao longo do dia. E por que não orar também ao deitar? Já com a jornada diária completa? Não orar deitado, porque aí o sono pode pegar a gente e quando a gente vê já está despertando no dia seguinte, no meio do Pai Nosso, mas ali, antes de efetivamente nos deitarmos, por que não orar mais uma vez? Temos o hábito, por exemplo, de antes de dormir escovar os dentes, arrumar alguma coisa na casa, nos trocarmos, enfim, por que não colocar a oração ali no meio também? E este é um hábito diário. Não aquela oração que se estende por 15, 30, 60 minutos, não. Não estamos proferindo uma palestra. Nós estamos nos aproximando de nós mesmos e dos espíritos benfeitores ao nosso redor. Estamos exercendo na nossa intimidade a comunicação com Deus, com Jesus. Quem não gostaria de conversar com Deus todos os dias? Então, por que não nos esforçarmos e nos aprimorarmos para exercer esse hábito de oração diária? Um contato com a espiritualidade maior, para justamente nos dar as forças necessárias para que possamos vencer as nossas próprias dificuldades nos afazeres de todos os dias. Hoje, aliás, com a internet, fica muito mais fácil nós termos companhia nas nossas orações. Diversos vídeos, tal como aqui no canal do CEF e tantos outros que se dedicam à causa espírita e espiritualistas, com vídeos de músicas tranquilas, com orações, para que possamos justamente nos inspirar nesse hábito.
Vejam, não estamos aqui para simplesmente nós deixarmos um vídeo no celular e irmos fazer outra coisa. Não é essa a sugestão. Tampouco deixar de exercer justamente a nossa oração íntima para nos apoiar em que um vídeo vai falar ou vai deixar de falar. Não é isso. Mas nós entendemos que, tal como falhos que somos, precisamos de um empurrãozinho, de uma inspiração, de uma sugestão, um exemplo. E aí está. Nós temos hoje uma infinidade de exemplos de como orar, de como transformar o nosso ambiente cada vez mais propício para a oração e assim por diante. A oportunidade está aí. Falta a nossa vontade. E é muito estranho isso, muito maluco, porque a vontade seria aquela destinada a nos fazer bem, a nos aprimorar, a nos fazer crescer, a nos fazer sermos melhores ao longo do dia, mas ainda assim muitas vezes nós nos abnegamos, deixamos de lado, deixa para lá. É incrível como nós somos os maiores conspiradores contra nós mesmos. Que possamos refletir sobre isso. O quão poderosa é a nossa vontade para nos fazer crescer e tão pouco para nos fazer estacionar. Vamos aproveitar este momento para vibrar, então? Peço mais uma vez que fechemos os olhos e agora vamos nos unir em vibrações. Vibrações é desejar o melhor para tudo e todos os que estão ao nosso redor. Por isso, vamos mentalizar a Terra nesse instante sendo iluminada, onde todos os povos que atravessam aflições por desastres naturais, por conflitos ou por quaisquer outros males, têm o seu coração tocado nesse instante por Jesus, no sentido de consolá-los, no sentido de renovar-lhes a esperança. Vamos vibrar pelo Brasil, por esta terra tão bela, que todos os brasileiros possam exercer no seu dia a dia cada vez mais a paciência e a empatia. Vibremos saúde para os enfermos, por todos aqueles que estão nas ruas entregues ao frio, à fome e à solidão. Vibremos pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados, para que encontrem no arrependimento a motivação de sua melhora interior. Vibramos por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, a nossa casa, mais uma vez mentalizando Jesus no nosso lar, iluminando cada cantinho, cada cômodo, tocando os corações daqueles que convivem conosco. Vibramos pelo CEF, por todos os demais centros espíritas no Brasil e no mundo, pelas demais religiões, por todas as igrejas, templos, terreiros, mesquitas, por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos e entregamos o restante de nossas vibrações nas mãos da espiritualidade para mais sabiamente poderem distribuir onde for necessário. Nessa mesma sintonia, passemos ao passe da semana. Mais uma vez mentalizando que do alto a luz de Jesus desce sobre nós. Percorre todo o nosso corpo, nos tocando da cabeça aos pés. E pela nossa fé, pela ligação que temos com o Mestre, que possamos abrir o nosso coração e mente para que essa energia entre, revigore-nos por de dentro para fora, toque a nossa consciência, renove os nossos pensamentos e sentimentos. E nessa mesma energia, vamos com as nossas mãos abraçando aquele recipiente com água que preparamos, para que possamos trabalhar na fluidificação deste líquido, para que essa mesma luz que transpõe o nosso corpo possa chegar a esta água pelas nossas mãos e possa ter as suas células reenergizadas neste momento, servindo de uma ferramenta a mais de sustentação no passe de hoje. E mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por este momento de reunião em seu nome,
onde rogamos graças a Deus. Mais uma vez agradeço a sua audiência por ter chegado até aqui no nosso vídeo. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Não esqueça de também marcar o sininho para não perder nada, nenhuma novidade que nós vamos publicar por aqui. E curta, compartilhe este vídeo para que ele chegue aonde mais pessoas precisam ouvir esse conteúdo e para que o YouTube, o Facebook, enfim, as redes sociais saibam que este trabalho que estamos aqui desempenhando, ele é importante para você. Eu me despeço por aqui, rogando a todos que Jesus esteja conosco e até uma próxima oportunidade. Tchau!